prevenir o desaparecimento de crianças e adolescentes. Eu converso hoje com o diretor da ONG Portal da Esperança, Gerson Rumayor. O Palavra Aberta já está no ar. Em Santa Catarina, o Portal da Esperança tem por objetivo coibir toda e qualquer forma de violência contra meninos e meninas. A partir de 2005, já como uma entidade consolidada no assunto, passou a atuar como uma organização não governamental. No ano seguinte, produziu seu site, com fotos de crianças desaparecidas, dicas de prevenção à violência, links educativos e serviços. Depois de 13 anos desenvolvendo um trabalho de conscientização com visitas e palestras por todo o estado, Gerson Rumayor já falou para mais de 500 mil crianças, professores e responsáveis. Ô Gerson, como é que tudo começou? Em 1997 eu passei a publicar fotos de crianças desaparecidas numa revista e 2 anos depois, já em 99, eu percebi que muitas daquelas crianças continuavam ainda sem terem sido localizadas. E ali eu vi a necessidade de realizar um trabalho preventivo, tentar evitar que aquilo acontecesse. Já que era difícil encontrar uma criança desaparecida, então trabalhar para evitar que esse mal viesse a ocorrer. Foi a partir dali que passamos a visitar as escolas, levando orientação e prevenção aos alunos e buscando um apoio dos professores. Isso foi uma iniciativa tua, né? Tu tivesse vontade de começar esse trabalho por iniciativa própria, por quê? Exatamente, justamente por ver que nenhum trabalho preventivo era realizado. Havia algumas pessoas divulgando fotos de crianças em caixas de leite, em outros produtos, mas não se fazia um trabalho de base, que é orientar a criança, tentar evitar esse mal. É difícil encontrar? Vamos tentar evitar então que desapareça. E isso nos motivou a realizar um trabalho com os alunos nas escolas. E a prevenção é o melhor remédio, né? Com certeza, uma criança bem orientada, uma criança bem prevenida, será mais difícil alguém levá-la. E os pais também, professores, não é? Também os pais. Os pais, os professores. Eu penso que a escola tem um papel fundamental. Ela deveria trabalhar pelo menos uma vez ao mês junto às crianças essa questão da prevenção. A erradicação da violência como um todo e tendo como uma das bandeiras a prevenção ao desaparecimento de crianças. Uma criança bem orientada vai ser uma presa mais difícil a quem pratica o mal. E esse trabalho foi sendo desenvolvido até que tu fizesse a ONG Portal da Esperança. E esse trabalho agora, depois de quantos anos? 10, 12? Somando tudo, vamos para o 13º ano já, né? Desde o início do trabalho até 2005, quando transformamos uma ONG. Em 2005, eu procurei o então promotor da Infância e Juventude, né, o Dr. Gersino Gomes, e perguntei o que eu poderia fazer realmente para poder realizar um trabalho maior, preventivamente, em orientação para as crianças, junto às escolas. E ele disse então que o primeiro passo era oficializar meu trabalho, transformar esse movimento numa ONG, e foi o que eu fiz. E a partir dali então começamos a buscar novas parcerias. E como é que é esse teu trabalho? Ele é um trabalho diário? Tu tens um site, um blog? Temos inúmeras ferramentas, nós temos o site, nós temos os cartazes, os manuais, DVDs, os vídeos. Telefone, rede social também? Exatamente, rede social, telefone. As parcerias com a Assembleia Legislativa, que hoje tem uma página do portal na internet. Então, todo esse trabalho de parceria que realmente transforma na grande gama de ferramentas. Mas eu penso ainda que a ferramenta mais importante que precisamos ter é o apoio da sociedade. É todo mundo trabalhando preventivamente junto às crianças. E como é a receptividade das escolas? Eu diria que assim, nós temos no país uma dificuldade muito grande de trabalhar a prevenção. Nós temos o hábito de, depois que algo acontece, então a gente vai tratar a causa. Se acontecer, vamos trabalhar agora porque isso aconteceu. Não deveria ser assim. Então a gente encontra, às vezes, alguma resistência em trabalhar preventivamente. Eu posso te relatar um caso que me chamou muita atenção na época, numa cidade do interior. Eu fui visitar uma escola, falei para a diretora sobre o trabalho de prevenção e ela me disse que ali não havia necessidade, porque nunca ocorreram casos naquela cidade. Então não é necessário fazer um trabalho preventivamente, até porque isso poderia atrair esse tipo de coisa. E eu perguntei para ela se ela tinha filhos. E ela disse que sim. Então eu perguntei, você nunca ensinou seus filhos a atravessar uma rua? Eu disse, claro, a primeira coisa que eu fiz. Eu digo, você não teve medo de atrair um acidente? Não, eu estava orientando. Eu digo, então, é isso que eu quero, orientar as crianças para que não aconteça. A prevenção. Então existe uma resistência em trabalhar preventivamente, as pessoas parecem que têm medo de tratar determinado assunto. E nós temos que quebrar esse tabu. Até porque é um trabalho relativamente simples, né? Tu explicar a uma criança o cuidado que ela deve ter. A gente ensina brincando, a maneira lúdica. Eu entro em sala de aula, eu converso com as crianças, explicar também o porquê não se deve, por exemplo, falar com uma pessoa estranha na rua, o porquê a criança não deve aceitar doces ou bala de uma pessoa que não conhece, carona de pessoas conhecidas, evitar o contato com estranhos. Eu fazia até uma brincadeira com as crianças de 1º e 2º ano,
Eu dizia assim, quem gosta de bala vai dizer eu, quem gosta de doce vai dizer eu. Começava, quem gosta de bala, eles gritavam eu. Dizia, quem gosta de pirulito, eu. Quem gosta de bombom, eles gritavam eu. Aí dizia, quem pega de estranho? Aí 2, 3 gritavam eu. Aí se davam conta. Diziam, não, eu não pode. E davam risada. Mas naquela brincadeira eles aprendiam. Tanto que eu fiz o teste no próprio colégio de aplicação. Eu fiz um trabalho na primeira série, 5, 6 minutos em sala de aula, não mais que isso. Voltei no ano seguinte e aí eu fiz uma inversão. Digo, hoje vocês vão me dizer quais são as dicas de prevenção. E lógico, não foram com palavras exatas, mas na maneira deles, eles lembravam que não podia ter quem aprendeu a lição, né? Aprenderam, sabiam. Então, eu tenho certeza que aquelas crianças na rua estavam mais bem preparadas para enfrentar alguma maldade. Então, por que tu fala tanto em escola se essa prevenção também deveria vir de casa, né? Pela dificuldade hoje, o pai trabalhando fora, a mãe trabalhando fora, muitas vezes os pais chegam em casa, o filho está dormindo, quando ele sai de casa, o filho está dormindo ainda, ou vice-versa. E muitas vezes, então... Atributos da vida moderna, mas na verdade eu acredito que a educação, ela também parte de casa, né? A escola também é um complemento. Os próprios pais não têm essa preparação. Alguns pais passam a responsabilidade para a escola. Eu só diria assim, talvez, se você falar com muito pai hoje, talvez ele não saiba realmente como orientar adequadamente também seu filho. Porque ele não passou por essa prevenção também. Eu, na verdade, nas palestras, as dicas preventivas que eu passo, eu aprendi em casa, com meus pais, com minha avó. É isso que eu passo, não mudou. A regrinha continua sendo a mesma. Então, muitos pais não têm esse preparo ou então não têm esse tempo em função das atribuições que tem. Se o pai não trabalha, ele é cobrado, de repente, porque não tem um recurso financeiro. E a escola também atinge várias crianças ao mesmo tempo, né? Quando a gente vê assim que existe a questão das drogas, aonde normalmente o malfeitor procura aliciar os jovens, não é nas escolas? Porque ali é uma aglomeração de crianças, de jovens, é uma aglomeração. Então, eu quero fazer o papel contrário. Eu também quero buscar essa aglomeração de crianças para levar orientação e prevenção, criar ali uma barreira. Porque é ali que se encontra, é ali que se reúnem as crianças. É muito mais fácil eu chegar numa escola e falar para 200 alunos do que tentar fazer isso de casa em casa. Ou esperar que cada casa o pai ou a mãe vai fazer isso. E a gente pode pegar todos juntos. E eu penso também que o professor, se não tem, deveria ter mais preparo que o pai para uma questão como essa. A questão das drogas, a questão da educação no trânsito, a violência no trânsito, que mata hoje milhares de jovens todos os dias, a própria questão do desaparecimento, a questão do abuso sexual infantil. Muitas vezes a criança, até ela quer buscar ajuda em casa, ela não tem acesso ao pai e à mãe para conversar com eles. Então ela vai buscar ajuda onde? Na escola. Na escola. Se ela não tiver essa porta aberta na escola, ela vai buscar apoio, então não tem onde buscar. Muitas vezes em casa os pais não têm tempo, né? E a criança fica naquela angústia, né? E vamos pegar então, de repente, assim, o pessoal menos abastado, às vezes o pai chega em casa, infelizmente, alcoolizado, drogado, ele não vai orientar a criança. Pelo contrário, infelizmente, eu tive muitos casos assim em escolas públicas, de eu passar orientação para a criança que não deveria pegar coisas de estranhos, não deveria falar com estranhos na rua, e uma criança de 8, 9 anos dizer, mas meu pai manda eu pedir coisas na rua. Sim. Ou seja, ele tinha uma orientação contrária dentro de casa. Se ele não fosse para a rua pedir coisas, falar com estranhos, trazer coisas para dentro de casa, ele apanhava quando chegava em casa ainda. Então, a gente tem que ter até um cuidado para poder transformar essa questão na cabeça da criança, ela não entrar em conflito, porque alguém vai lá e diz assim, você não deve falar com estranhos na rua. E o pai vai para a rua pedir coisas. Para falar com estranhos, né? E essa própria criança volta... o pai, às vezes, está embriagado em casa e manda a criança comprar bebidas, como eu já vi, criança pequena arrastando o garfo. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina está inserida nesta luta, que é uma das causas mais angustiantes da atualidade. Produzindo vídeos e divulgando fotos, a Casa tem dado um grande apoio ao Portal da Esperança. As entidades envolvidas com o tema sabem a importância deste trabalho. E como é que é a vida do Gerson? Qual é a tua profissão? Eu sou comerciante, procuro, na época de temporada, como moram os ingleses aqui, e aqui a gente trabalha mais na temporada realmente, né? Então, na temporada, lógico, eu paro um pouco o trabalho do portal, não completamente, mas eu mantenho o site no ar, procuro acompanhar. As pessoas continuam enviando fotos de pessoas desaparecidas para a gente divulgar. Lembrando sempre que toda foto tem que vir acompanhada do BO, para que a gente possa realmente divulgar essas fotos, né? Então, faço um trabalho pelo site, faço um trabalho online no verão. E aí trabalho 14, 15, 16 horas até para poder buscar recursos e depois, então, no inverno, fazer o trabalho social, poder me dedicar. Trabalho de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha. Mostra para mim como é que é teu dia a dia aqui nos ingleses? Vamos mostrar. Então tá, vamos lá. Gerson, é um trabalho também gratificante esse, né? Com certeza. Muitas pessoas gostariam de estar trabalhando aqui, né? Não, mas a gente trabalha 14, 15, 16 horas por dia. Claro que é bom, é gostoso, é cansativo, mas é bom estar com o público assim e trabalhar com alegria, né? Até que a gente faz durante o ano, de repente um trabalho em volta. A temporada aqui é 3, 4 vezes? Somando tudo vai uns 6 meses. A gente começa no final de setembro, início de outubro com grupos e aí vai até a Páscoa.
Aí começa aqui nesse hotel, vocês fazem café da manhã. Eu começo cedinho no salão do café, em torno de 6h30 preparando o salão do café ali. Até que horas o café? O café vai até as 10, até sair de lá é 11 horas, 11h30. De lá a gente vem para cá e aí não tem horário não, enquanto tiver o pessoal na volta à piscina aqui. Então é o bar da piscina, né? E o que mais vende? O bar da alegria, eu digo, né? Porque o pessoal vem realmente aqui se divertir. Desde salgados, sucos, batidas, sorvetes, os crepes. Eu costumo dizer que os melhores crepes, as melhores batidas, as melhores pizzas são aqui. Que a gente prepara, né? Tem que vender o peixe, tudo né? Artesanal, com certeza. E aqui tu divulga também esse teu trabalho com a ONG? Aproveite sempre. Eu vejo que estão com crianças, sempre entregando um manual, entregando uma revista, entregando um DVD, distribuindo pessoal. Eu digo, se tem filho, leva para ler, leva para conhecer. E como é a receptividade? É ótimo porque a gente vê que as pessoas desconhecem a causa. E a partir dali elas demonstram interesse, elas ficam realmente até surpresas muitas vezes com o que acontece, né? E sai com material, a gente vê que sai lendo, sai conversando, então... As crianças que estão nas fotos, né, desses veículos de comunicação, são crianças de todo o Brasil ou só do estado de Santa Catarina? Não, eu recebo fotos de vários lugares, vem de São Paulo, vem do Rio Grande do Norte, vem de Minas, e a gente faz um intercâmbio também, eu mando fotos para outras ONGs de outros estados para fazer essa troca, até porque uma criança que desapareceu de repente no Rio de Janeiro pode estar em Santa Catarina. Ou uma que desapareceu aqui pode estar em São Paulo. Então é importante esse intercâmbio, divulgando. E é uma criança desaparecida, não importa de onde, a gente tem que ajudar a divulgar e tentar localizar o mais rápido possível. Só quem perde uma criança que deve sentir essa dor diária, né? E essa angústia que tem. E como é esse tratamento assim de delegacia? Como funciona esse tratamento no estado? Eu acho que é uma falha muito grande, talvez com exceção de Curitiba, que tem uma delegacia especializada hoje no Brasil, que é o CECRID. Mas hoje você fazer uma ocorrência de uma criança desaparecida é a mesma de alguém que vai dizer que roubaram o celular, que roubaram uma bicicleta, é o mesmo BO. E deveria haver um tratamento totalmente diferenciado. Nós estamos falando de uma vida, de um ser humano, uma criança. Imagine a angústia de um pai, de repente, ficar esperando para registrar um boletim de ocorrência para dizer que o filho desapareceu, ele quer alguma coisa rápida. E aí ele tem que ouvir todas aquelas perguntas de praxe, se o filho está envolvido com drogas, se de repente tinha um namoro proibido. Ele quer, na verdade, que alguém ajude a procurar, independente do que tenha acontecido, independente de qual é o envolvimento do filho, ele quer encontrar o filho. É aquela angústia. Poderia ser feita essa delegacia? Essa delegacia é lei, desde 2008. É lei? Desde 2008 foi aprovada na Assembleia, foi promulgada pelo então deputado Júlio Garcia, que era o presidente da Assembleia, foi promulgada em 2007, fevereiro de 2007, é lei. Infelizmente não foi ainda regulamentada nem executada. Mas, por lei, em Santa Catarina, tem que haver uma delegacia especializada. Um delegado especializado sobre isso, com número de escrivães em número suficiente para trabalhar, mas não saiu do papel. E nós estamos lutando por uma delegacia, pelo menos virtual. Pelo menos virtual, né? Já seria um primeiro passo para haver um banco de dados, para realmente saber quantos casos ocorrem hoje no estado, quantos estão desaparecidos, somente com um banco de dados realmente... Porque não tem como saber assim, né? Se não for divulgado, se não for procurado, não tem como saber. Estimativas, perspectivas de acontecimento, mas não há um número real. Infelizmente, não há no Brasil. E essa mãe de crianças desaparecidas, elas mantêm contato contigo por anos? Ainda algumas ainda têm esperança e te procuram para saber, já tem alguma informação, recebeu alguma coisa no site? Chega uma hora que é até horrível dizer isso, mas a gente começa até a evitar porque a gente quer levar alguma coisa nova para elas e não tem. Então, para elas ouvir a mesma coisa, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, elas já ouviram tantas vezes. Eu conheço a mãe da Liceia Silveira, que está há 16 anos agora desaparecida, Liceia, aqui em Florianópolis. E ela já deu inúmeras entrevistas para a televisão, participou de inúmeros programas. Essa que deu aquela data, a data de 18 de março como... Dia Estadual de Prevenção ao Desaparecimento de Criança. Marca o dia que a Liceia desapareceu, em 95, vai então para 17 anos agora. Há quem chegue ao ponto de dizer que pode ser pior do que a morte, porque é uma dor que se renova todos os dias por toda a vida. Enquanto a pessoa tiver vida, vai renovar essa dor. É a mãe que sente remorso ao se alimentar porque lembra que o filho pode estar passando fome. A mãe tem remorso ao se agasalhar, que lembra que o filho pode estar passando frio. Eu conheço muitas mães de crianças desaparecidas, elas têm remorso até ao sorrir. Elas sorriem e se contraem ao mesmo tempo, por remorso. O filho pode estar chorando, pode estar sofrendo. Então elas não vivem mais, elas sobrevivem. E eu não tenho o direito de sorrir achando que ele pode estar sofrendo. Acaba se ocupando por isso. Meu filho pode estar sofrendo, se sente egoísta, de repente em sorrir ou querer ter uma vida normal. E elas não têm mais uma vida normal. Elas vão dormir pensando nisso, elas sonham com isso, elas acordam pensando nisso. Então é uma ferida aberta eternamente. E digo mais ainda, a pessoa que está passando por isso, ela mesma, ela renova essa dor, porque essa dor é a única esperança que ela tem de encontrar o filho. Ela precisa sentir essa dor. Continuar essa exatamente, luta. para poder continuar nessa procura.